convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite a todos. Salve Jesus ressuscitado. Bem, muito bonitas as palavras que o Charles colocou para a gente sobre essa certeza da ressurreição, que até ontem na adoração, numa profecia que teve, a terceira parte da interpretação, que veio exatamente através da Sandra, Jesus falava assim: eu saí do sepulcro, e você? Onde você está? Era a colocação, era a interpretação daquela profecia. Mas, muito bem, nós estamos fazendo uma catequese preparatória para o encontro de famílias, que acontecerá agora em maio, lá em Roma. Encontro esse que o Ítalo e a Rosana participarão, e nós estamos nos preparando para participarmos junto com eles, para estarmos em comunhão. E nós vamos deixar nessa noite o carisma agir, resgatando a nossa família numa área que nós somos muito afetados, muito afetados. Então, cada um sabe o quanto é afetado nisso, e que a graça de Deus possa passar primeiramente por mim, me curando nessa área, e a cada um de vocês também. O tema de hoje é o trabalho, recurso para a família. Olha só, o trabalho, recurso para a família. Não é o trabalho um tempo a ser perdido, não é o trabalho lugar da perdição, não é o trabalho lugar da ganância, não é o trabalho lugar da competição. Não é nada disso, é o trabalho, recurso para a família. E aqui nós somos uma comunidade de famílias, nós temos um chamado sobre isso. Então, o texto que nós vamos refletir é Provérbios 31, de 10 a 31. Obrigado, amor. Obrigado. Provérbios 31, de 10 a 31. E aí nós vamos meditar um pouquinho. Aqui vai falar muito da mulher, mas vale lembrar também que cada um de nós, na relação com Cristo, tem um lado mulher, porque a igreja é a esposa do Cordeiro. Não no sentido de não sermos homens ou sermos afeminados, não é nada disso, mas no sentido igreja, nós somos a mulher do Cordeiro. Então isso vale para a relação marido-mulher, vale também para a nossa relação com Deus, e vale também para a relação mulher-marido, o que a mulher espera do marido. Mas vamos lá, a leitura do texto. Uma mulher virtuosa, quem pode encontrá-la? É como falar assim, uma coisa tão grandiosa, uma coisa tão importante. Quem é o homem capaz de encontrar uma mulher virtuosa? É um felizardo, né? Superior ao das pérolas é o seu valor. Confia nela o coração de seu marido, e jamais lhe faltará coisa alguma. Ela lhe proporciona o bem, nunca o mal, em todos os dias de sua vida. Olha só que maravilha é a mulher virtuosa. É aquela mulher que o marido ele pode trabalhar tranquilo, porque ele sabe que a sua casa está bem cuidada, que os seus filhos estão bem cuidados, que o seu nome como marido é honrado por aquela mulher. Aquela mulher não joga o marido na lama,
Quem encontra a mulher virtuosa, né? Ela procura lã e linho e trabalha com mão alegre. Semelhante ao navio do mercador, manda vir seus víveres de longe. Levanta-se ainda de noite, distribui a comida à sua casa e a tarefa às suas servas. A mulher virtuosa, ela é aquela mulher que também trabalha, ela transforma tudo que tem em coisas boas. Ela faz isso na sua casa. E por esse motivo o marido encontra forças também para fazer a mesma coisa no trabalho dele. É aquela mulher que levanta de madrugada. Quando eu meditei nesse trecho, eu lembrei da minha infância, porque o meu pai ele saía de casa às 4 para trabalhar. O Gilberto também acorda esse horário, né, Vera? Acorda às 4 da manhã, que eu sei. Então, meu pai saía de casa às 4, porque ele era motorista, e minha mãe acordava antes para preparar o café para ele. E quando eu levantava para ir para a escola, levantava às 6, o café estava pronto e o quintal estava lavado. Então, mesmo meu pai sendo motorista de ônibus, uma profissão tão humilde, que remunera tão pouco, nós tínhamos uma vida de virtudes, porque nós tínhamos o café da manhã na mesa, tínhamos o quintal lavado, e o meu pai, mesmo indo para o trabalho dele às 4 da manhã, ele não saía de estômago vazio, ele saía com o cafezinho dele tomado. A mão da mulher virtuosa. Então o marido encontra nela também a força. Por isso que falam, e é verdade, por trás de um grande homem, sempre tem uma grande mulher. Porque o homem sem a força da mulher, ele não é nada. Ele não é nada, ele fica fraco. Ela encontra uma terra, adquire-a, planta uma vinha com o ganho de suas mãos, cinge os rins de fortaleza, revigora seus braços, alegra-se com o seu lucro, e sua lâmpada não se apaga durante a noite. Faz lembrar até aquele trecho do Evangelho, das virgens que estavam com a lâmpada acesa. É a mulher que vive o seu papel, o seu matrimônio. E é ela que faz uma casa ir para frente. Põe a mão na roca, seus dedos manejam o fuso. Estende o braço ao infeliz e abre a mão ao indigente. Ou seja, ela não cuida só da casa dela, ela tem um olhar para aquele que precisa. Ela sabe repartir o que ela tem. Ela tem um coração doce e misericordioso. Ela é administradora dos bens da casa. Então ela entende que dá para repartir e que precisa repartir. E ela faz isso. Ela tem compaixão do indigente, não é só dentro do lar que é um céu, ela ajuda a aliviar o sofrimento do outro. E com isso ela traz muitas bênçãos para a casa dela, porque Deus vê tudo isso. E tudo que ela faz, Ele multiplica dentro da casa dela em diversas formas de bênçãos. Ela não teme a neve em sua casa, porque toda a sua família tem vestes duplas. Então é aquela mulher que é prevenida, ela não gasta tudo, ela economiza, ela é providência para a casa vai para frente. Pode vir o frio, pode vir o calor, pode vir a dificuldade, o desemprego. Ela é uma pessoa que é a cabeça da casa, o homem é a cabeça, mas na verdade quem manda é a mulher. Não é assim? A gente sabe disso, eu trabalho vendendo plano de saúde, ai do marido que fala, vou comprar esse sem a mulher concordar. Ele cancela e faz outro, porque quem manda é a mulher que cuida dos filhos, é a mulher que escolhe a casa, e é a mulher que leva o marido para frente. Depois vocês pagam o meu lanche aí, tá, mulherada?
Depois de uma babação de ovo dessa, né? Seu marido é considerado nas portas da cidade, quando se senta com os anciãos da terra. Tece linho e o vende, fornece cintos ao mercador. Fortaleza e graça lhe servem de ornamentos. Ri-se do dia de amanhã, porque pode vir o dia de amanhã, ela está pronta. O coração dela está pronto, a vida dela está pronta. Ela não tem medo do futuro. Abre a boca com sabedoria, amáveis instruções surgem da sua língua, ou seja, ela é uma pessoa comedida com as palavras, ela abre a boca com sabedoria, não para fazer fofoca, não para fazer intriga, não para ficar falando besteira, não para ficar contando da vida dos outros. Quando ela abre a boca, o marido tem vontade de escrever o que ela fala, porque são palavras de sabedoria, são palavras dignas de serem lembradas. Ela não causa confusão, ela não causa o mal com a boca dela. Vigia o andamento de sua casa e não come o pão da ociosidade. Ou seja, ela come o pão fruto do trabalho, igual essa mulher abençoada que está aqui na minha frente, com todo respeito a disso. Mas você ganhou na loteria, porque o que acontece? O Adilson presta serviço para mim. Ele colocou os móveis lá no 11º andar, eu não lembro, mas devia ter mais de 1 tonelada de móveis lá, não tinha não, Adilson? Tinha mais de 1 tonelada de móveis, pois ela carregou tudo com ele. Tudo. Carregou no carro, descarregou, subiu o elevador, sabe? A Jéssica não come o pão da ociosidade, e nem vocês. Eu não estou dizendo desdém a nenhuma de vocês, mas assim é notável de ver o como isso é bonito, porque aquele pão que vai na mesa é um pão que foi trabalhado, é um pão digno, é um pão santo. Aquilo é santo, porque veio com luta, veio com amor, veio, não é um fruto do nada, sabe? Seus filhos se levantam para proclamá-la bem-aventurada, e seu marido para elogiá-la. Como hoje eu tive o gosto de fazer uma pequena homenagem à minha mãe que fazia aquilo, porque marca a vida da família. Muitas mulheres demonstram vigor, mas tu excede a todas. E isso eu posso falar da minha. Eu posso falar da Márcia, porque eu conheço a minha esposa e sei o valor dela. Eu faço parte desses pouquíssimos homens, pouquíssimos, que acertaram muito mais do que na loteria com a esposa. A graça é falaz e a beleza é vã. A graça, né, aquela virtude de ter o narizinho arrebitado, sabe? Fala assim, foi lá, fez a plástica, você já viu como fica depois de velha? É pior que acidente de caminhão, é coisa feia, gente. Fica feio, faz plástica, faz isso, faz aquilo, depois você vê e você não dorme. Então isso, é verdade, isso passa. A graça é falaz, a beleza é vã. A mulher inteligente é que se deve louvar. Dai-lhe o fruto de suas mãos e que suas obras a louvem nas portas da cidade. Então, gente, a meditação de hoje, ela tem como base esse texto do Evangelho. Esse texto do Evangelho não, esse texto de Provérbios. Só que esse texto de Provérbios, ele se aplica para a mulher e se aplica para o marido também. Ele não é um texto exclusivo para a mulher. Ele é todo aplicado para o marido, ainda mais nos dias de hoje, que em muitos lares a mulher foi para o mercado de trabalho e o marido ficou em casa. Não tem nada de indigno, nada de afeminado nisso. Não tem nada de errado nisso. Agora,
Eu fico assim um pouquinho chateado sobre umas coisas que acontecem, já vou falar, só para mim não me perder, que eu tenho um horário apertadinho, né? 40 minutos não é tão pouco, mas passa rápido. Eu trouxe aqui uma encíclica que ela foi editada em 1891 por Leão XIII. Leão XIII escreveu pelo menos duas coisas muito conhecidas. A primeira é o exorcismo. O exorcismo, como nós conhecemos, ele foi escrito por Leão XIII. Vocês sabiam disso? Ele foi escrito por Leão XIII. Leão XIII era um papa muito espiritual, muito de oração, muito mariano. E ele escreveu um documento chamado Rerum Novarum, a condição dos operários. Ele abominava o que depois virou essa chamada teologia da libertação, que antes era o socialismo. Ele fala, claro, nisso, mas ele fala da importância do trabalho, da santidade do trabalho. Como o trabalho, ele é importante para o bem-estar da família. Ele falava muito sobre isso. E o nosso querido João Paulo II, a quem essa sala lhe rende homenagens com o nome, escreveu um outro documento em 81, chamado Laborens Exercens. Ele foi escrito no aniversário de 90 anos desse documento. E aqui ele dá uma mensagem sobre o papel da mulher, do trabalho e da família. E eu queria ler com vocês, porque é muito bonito. Ele fala assim, é um trecho só, tá? O trabalho constitui o fundamento sobre o qual se edifica a vida familiar, que é um direito fundamental e uma vocação do homem. Olha só, o trabalho é um direito e um chamado do homem, é uma vocação do homem. Estas duas esferas de valores, uma conjunta ao trabalho e a outra derivante do caráter familiar da vida humana, devem unir-se entre si e compenetrar-se de um modo correto. De um modo correto. Ou seja, cada parte tem o seu valor e cada parte tem o seu tempo, tem o seu espaço. Porque se o trabalho ele passa a ser idolatrado, ele destrói a família, vocês sabem disso, né? Ao mesmo tempo também que se o trabalho ele começa a ser desprezado, ignorado, ele também destrói a família, porque se a família não tem como se sustentar, ela acaba. Ninguém vive de vento. O trabalho, de alguma maneira, é a condição que torna possível a fundação de uma família, uma vez que a família exige os meios de subsistência que o homem obtém normalmente mediante o trabalho. João Paulo II falando aqui, tá, gente? Assim, trabalho e laboriosidade condicionam também o processar-se da educação na família, precisamente pela razão de que cada um se torna homem mediante o trabalho. Então, sem o trabalho não é homem? Não completo. É incompleto. Sem o trabalho, sem a dignidade, nós somos incompletos. É como sem outras coisas que são essenciais. Um homem jogado igual o Antônio, que fica olhando carros na igreja. Eu falei, e aí, Antônio, você não vai casar? Ele falou, quem vai querer uma tranqueira igual eu? Né? Ele é incompleto. Ele tem uma deficiência mental, ele vive desse jeito, ele é incompleto, falta alguma coisa. A gente percebe isso, não percebe? Então, o homem sem o trabalho, ele é incompleto.
mediante o trabalho, entre outras coisas, e que o fato de se tornar homem exprime exatamente a finalidade principal de todo o processo educativo. Como é evidente, entram aqui em jogo, num certo sentido, dois aspectos do trabalho: o que faz dele algo que permite a vida e a manutenção da família, e aquele outro mediante o qual se realizam as finalidades da mesma família, especialmente a educação. O trabalho está relacionado à educação? O que tem a ver o trabalho com a educação? A educação, ela não acontece na escola. Na escola acontece a formação escolar, a formação do conhecimento. A educação, ela vem aonde? Do berço, gente. Educação vem do berço. Educação é o bem mais precioso que uma criança pode receber dos pais. O que melhor os pais podem dar para os filhos é a educação. No ambiente de trabalho, a gente nota como é diferente você ter um funcionário educado, que tem família, e um que não tem. A Vera trabalha comigo, ela vê como a diferença é grande. A educação, o trabalho, ele está relacionado à educação, porque os filhos vão enxergar como que o pai e a mãe interpretam essa área da vida. Deve-se recordar e afirmar que, numa visão global, a família constitui um dos mais importantes termos de referência, segundo os quais tem de ser formada a ordem socioética do trabalho humano. A doutrina da Igreja dedicou sempre especial atenção a este problema e será necessário voltar ainda a ele no presente documento. Com efeito, a família é, ao mesmo tempo, uma comunidade tornada possível pelo trabalho e a primeira escola inteira de trabalho para todos e cada um dos homens. Na visão de João Paulo II, respondo vocês, o trabalho era algo importante? Deveria ser vivido na santidade? É missão nossa no mundo? É o que ele dá a entender com muita clareza nisso. Ele é muito importante para o equilíbrio da família? Tá. Essa é a parte da catequese. Agora, eu quero trazer ela para nós. Tá bom? Eu vou dizer para vocês que eu fico muito preocupado, quando eu vejo irmãos que perdem a noção da realidade e se perdem do trabalho ou pelo excesso ou pela falta. É como se o trabalho fosse uma parte do nosso purgatório. Olha só, é como se num determinado momento a gente falasse assim, graças a Deus, daqui a pouco a gente morre e lá no céu a gente não tem que passar o dedo lá para marcar cartão, né, Vera? Graças a Deus, sabe? É como se essa mentalidade adormecesse esse lado da nossa vida. É como se nós, de um certo modo, desencarnássemos por causa da nossa fé, daquilo que Deus espera de nós na nossa vida. Vale lembrar que Jesus, ele desempenhou toda a missão dele aqui na Terra em aproximadamente 3 anos. E os primeiros 30, ele esteve com a família, com José, na oficina. Deus não quis que Jesus nascesse num palácio e que não precisasse trabalhar. Jesus precisou trabalhar.
E Ele trabalhou. Isso tem a ver com a cura do nosso verdadeiro eu. Tem a ver com o nosso equilíbrio psicoafetivo. Tem a ver com a dignidade do homem. O Charles invocou o Espírito Santo agora há pouco, na oração. Você invocou um Espírito Santo xoxo, Charles? Ou um Espírito Santo vivo, que age, que transforma, que toca, que restaura, que cura, que ressuscita, que faz milagres? É nisso que você acredita? É nisso que nós acreditamos? Porque o Espírito Santo é isso. O Espírito Santo não é a lembrança de alguém que morreu. Ele é vivo. O Espírito Santo é imortal. E Jesus ressuscitou e está vivo também. Está no meio de nós. Gente, nós precisamos deixar Deus curar essa área da nossa vida. Outro dia eu estava fazendo uma contagem. Quantos leprosos tinham na época de Jesus? Uns 50? Quem acha que é mais de 50? Quantos leprosos tinham na época de Jesus? Tinham muitos. Muitos, eram incontáveis, porque não tinha vacina, não tinha antibiótico, não tinha remédio. Então o cara adquiria aquela enfermidade e ficava lá junto com outro leproso, que passava para o outro, que piorava o outro. Era aquela coisa, né? Era aquela precariedade. Quantos leprosos pediram a ajuda para Jesus? 10. Quantos foram curados? 10. Quantos voltaram para agradecer? 1. A lepra não é a única doença. Existem doenças de outros tipos, por exemplo, diabetes, depressão. Existem várias doenças. Aqueles que pediram para Jesus a cura foram curados. Daqui a pouco Jesus vai estar aqui. Daqui a pouquinho ele vai estar aqui. Eu queria falar para vocês que nós precisamos pedir para Jesus que cure essa área da nossa vida. As mulheres precisam falar assim, ele está lendo de mim por quê? Ele está falando de mim? Isso que foi falado tem que ser um reflexo da vida das nossas mulheres. E também da vida nossa de homens. Nós precisamos ser curados. Ou seja, nós precisamos, se necessário, levantar às 4, como o Gilberto levanta, levantar com alegria. E não fazer ovo de Páscoa, Rose, aquele mundaréu de ovo, com alegria, que eu sei que é o que você faz. Você faz com gosto aquilo. A gente percebe isso. Mas isso tem que contagiar a todos. Nós temos que limpar essa chácara com gosto. Nós temos que trabalhar com alegria. Nós temos que levar o salário para casa e falar, olha, isso aqui é um dom de Deus, pouco ou muito, e usar com dignidade, e repartir com aquele que não consegue nem o necessário. Isso tem que acontecer na nossa vida. Porque senão, gente, a gente só vai passar aqui. E não é isso que Deus quer. Deus deseja fazer uma obra em cada um. Aliás, Deus deseja muitas coisas. Muitas coisas. É uma comunidade muito pequena. São 3 pessoas, é a Santíssima Trindade. Né? Aliás, esses dias eu estava vendo na Bíblia um trecho contando a história do rei Assuero. Já ouviram falar desse rei? Assuero. Assuero.
E aí, a rainha, ele mandou matar ela, que ela tinha feito um negócio errado, né? Mandou matar a rainha. E aí eles iam escolher uma nova rainha. Então eles fizeram lá, buscar as mulheres mais bonitas, as mais atraentes, prepararam ela para o rei. E o rei ficou encantado com uma mulher que era judia. Ele não sabia que ela era judia. O nome dela, quem sabe? Esther. O rei ficou encantado com ela, porque ela tinha sabedoria, devia ser muito bonita, falava as coisas de acordo. Tinham 2 servos do rei que queriam conspirar contra ele. Ela descobriu, ela falou: meu rei, deixa eu te falar uma coisa, olha o que está acontecendo lá, ó, igual a esposa, olha, está acontecendo um problema lá, vamos resolver. O rei foi lá ver, e eles iam conspirar contra eles mesmo, mandou matar os 2, e percebeu o valor daquela mulher. O rei Assuero ficou tão apaixonado, que falou para Esther que ela podia pedir o que ela quisesse, que ele daria. E o que Esther pediu? Ela falou: se é do teu agrado, concede-me a vida. Por que ela falou aquilo? Porque o Amã, que era uma espécie de um governador, tinha feito uma conspiração para matar todos os judeus. Então ela falou: se for do teu agrado, me concede a vida. O rei até assustou. Por que conceder a vida, né? Porque ela era judia. E aquele trabalho do Amã ia matar ela também. E se for da tua vontade, a do meu povo, o povo judeu. E quem perdeu a cabeça depois foi Amã, que foi morto, né? E aí aquele rei, o Assuero, teve uma vida de um amor profundo com Esther. Foi uma coisa linda, 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 linda. Reflexo do amor de Deus. Agora, Deus lá do céu ficou olhando aquilo. Ficou olhando aquilo. Eu acho que no fundo, Deus queria estar lá também, vivendo essa experiência. O fato é que o mundo, ele não tem uma realidade divina. Aqui nós nos irritamos, nós pecamos, nós cobiçamos, nós erramos muito, acontece muita coisa por causa do nosso pecado. Acontece. É como se fosse um lugar meio sujo, sabe? Comparado ao céu. Se a gente comparar o mundo com o mundo não é um lugar tão limpo, tão bonito, comparado às belezas divinas. E Deus lá do céu, Ele olha tudo o que acontece na terra, e no fundo, Ele procurava um dia, quem sabe, experimentar aquele amor. Até está passando um filme agora, falando no Rio de Janeiro, da realidade do lixão, não sei se vocês viram. Não lembro o nome daquele filme. Até parece que está sendo premiado esse filme, né? E lá no lixão, imagina assim que nasça, até por causa dos gases, do adubo, uma flor belíssima. Um dia Deus, olhando o mundo, Ele viu uma mulher, Ele encontrou um coração, que Ele ficou mais apaixonado do que o rei Assuero. Ele ficou tão apaixonado que Ele escolheu um servo dele, o Gabriel, e pediu para ele falar com aquela mulher, que já estava inclusive noiva. Falou para ela do amor que ele tinha, da necessidade que ele tinha de estar com ela. Quem sabe me dizer qual é o nome dessa mulher? Hã? Maria. Linda, jovem. Mas a beleza de Maria, muito maior do que o exterior, porque para Deus o exterior não tem importância nenhuma. Para Deus o que importa, o que é?
é o coração. Imagina só a beleza que Deus viu no coração de Maria. Tenta imaginar a beleza que Deus viu no coração de Maria. Foi tamanha que ele quis casar com ela e mandou o Espírito Santo e concebeu Jesus. Não é um negócio de louco? Dá para imaginar um amor desse tamanho? Essa história aconteceu há aproximadamente 2000 anos. O olhar de Deus nunca deixou de estar sobre o mundo. Nunca. O olhar de Deus está sobre o mundo, procurando os filhos de Maria. Filhos e filhas de Maria. Filhos e filhas dela com ele. A descendência dele. Deus está procurando corações. Deus está apaixonado. Deus quer um pacto de amor com aquelas pessoas que são os filhos e as filhas de Maria. Deus está te procurando, Charles. Porque você é um filho de Maria. O teu coração, ele é inclinado a amar o próximo. Ele é inclinado a tudo aquilo que o coração de Maria também é inclinado. O Senhor está procurando refazer esse pacto comigo e com você. E assim como Ele quer refazer esse pacto, Ele vai falar para você, Jéssica, você pode pedir o que você quiser, que eu te dou. Porque eu te amo. Eu vou pedir para o Chico preparar uma música. É uma música bem michuruca. Mas, e nós não ensaiamos, então, gente, vocês façam igual Deus. Olha só o que está no coração, porque se olhar o que vai sair, vai ficar feio. A culpa é minha, não é do Chico não, tá? E aí, daqui a pouco vem o Santíssimo, que já está na hora. Pode preparar. Então, o que acontece? Imaginem uma cena. Como que Deus vem ao mundo? Ele vem com o cortejo de anjos? Não, ele vem como? Humilde. Mas não é porque ele vem humilde que ele é menos Deus. Ele é Deus. O nosso olhar julga pelas aparências. Vai só dedilhando, tá, Chico? Vai preparando aí. O nosso olhar é uma droga. É igual o olhar dos apóstolos. Vocês viram o evangelho de hoje? Que absurdo. Jesus apareceu primeiro para quem? Apareceu para Maria Madalena, a mulher que ele tinha expulsado 7 demônios. Ela foi tão feliz contar para os apóstolos, eu vi Jesus, ele ressuscitou, ele está vivo. O que eles pensaram? Essa daí? Uma torta dessa? Deus sabe o que ela passou? Aquele pensamento pobre, mas pobre, limitado, né? Não acreditaram nela. Depois, os discípulos de Emaús, que tiveram aquela experiência maravilhosa com Jesus, eles voltaram todo aquele caminho de noite para contar para os apóstolos, nós vimos Jesus ressuscitado. O que eles fizeram? Não acreditaram. Por quê? Porque julga pela aparência, julga pelo que olha, não enxerga coração, é cego, é cego. Olha só quem estava julgando, um negou, o outro fugiu, o outro queria ser maior que o outro, e ainda aquela patota lá se achava melhor do que a Madalena, melhor do que os outros. A nossa mente precisa do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo nós vamos continuar enxergando tudo da pior maneira possível, gente. Igual os apóstolos enxergaram.
Quando Jesus apareceu para eles, ele elogiou? Jesus repreendeu eles. Ou seja, Jesus teve que aparecer ressuscitado e a primeira coisa que ele fez foi puxar a orelha deles. Vocês não acreditam mesmo? Será que vocês nunca vão acreditar? Que dificuldade de entender o quanto Deus ama a gente. Que dificuldade de entender as coisas de Deus. Se Deus aparecesse aqui, na realeza dele, nós morreríamos todos. Nenhum ser humano pode suportar enxergar a glória de Deus. Isso está na Bíblia. A condição humana não permite isso, como se nós derretêssemos. Então ele vem em forma do quê? De pão. Aí a gente pergunta, é de hoje? É de hoje esse pão? Tá fresquinho? É dessa padaria? Tem nota fiscal, então? A cabeça da gente é muito pobre, gente. Pelo amor de Deus, escutem a palavra, escutem a igreja. São séculos falando a mesma coisa e a gente não entende que Deus nos ama. Nós não entendemos, nós ficamos ali, ai, eu sou feio, ai, eu sou coitado, ai, eu sou careca. Médios, aqui, ah, não sei o quê. E a vida passa, e a gente fica preso. Quando Jesus vem para sua amada, ele não vem com roupa de um rei, ele vem humilde. Ele vai de havaiana, de bermudão, de camiseta, ele vai no lixão encontrar ela. A flor que Deus quis estava no lixão. Ele vem de maneira humilde. Que nós possamos nessa noite pedir a Jesus, como os leprosos, como quem tem câncer, como quem tem diabetes, está com a garganta furada, né? Tantas outras doenças, outros estão travados, falam assim, a minha vida não anda. Outros que não conseguem dominar a língua, já se arrependeram tanto, porque falam demais, falam coisas que não devem. Sabe, gente, nós somos fracos. Nós precisamos falar assim, Jesus, eu sei que você me ama, mas eu quero me entregar para ti. E Ele vai nos acolher hoje. Hoje Ele vai acolher a todos os que se entregarem a Ele. Maria, ela não comprou vestido para se entregar para Jesus não, viu? A impressão que dá que nem muito dinheiro aquela família devia ser uma família média para baixo. Mas ela disse sim para Deus. Ela falou, eis aqui a escrava do Senhor. É isso o que o nosso Deus está ansioso para ouvir de mim e de você nessa noite. É aquilo que a gente já conversou, Ítalo. Se nós perdermos a chácara, se não tivermos lugar nenhum, Deus vai continuar esperando uma resposta a cada dia da comunidade. O nosso amor, ele é dedicado a Deus dependendo das circunstâncias ou independente do que acontecer. É um amor que só vai enquanto nós tivermos acerola, quadra, e estacionamento e casas, ou na dificuldade nós amaremos a Deus da mesma forma. O nosso amor, nós somos essa mulher para Deus que o Provérbios colocou, ou nós somos aquela mulher gasolina que vai com quem tem o carro mais bonitinho? Que tipo de esposa é a Sagrada Família? Que tipo de esposa é a nossa comunidade? Que tipo de esposa é você, irmão e irmã, que não participa da vida da comunidade, mas também é amado de Deus, também entregou sua vida? Essa música nós vamos tentar cantar, vamos ver o que vai dar. Quem souber canta, eu sei que o Heraldo sabe, o Heraldo vai ter que ajudar a gente, daí bem bonito, hein? Você cantou no carro comigo lá, vamos lá. Bem mais perto já se pode ver
a esperança chegando, sem as honras de um rei, sem carruagem, sem o brilho do ouro. O seu reino não pertence aqui, mesmo assim venha ele ouvir, e lhe rendem louvor com mantos e com palmas. Coroado ele vem, adorado ele vem, a ele a honra e a glória, toda a realeza, Cristo Salvador chegando está. Coroado ele vem, adorado ele vem,